E sim, finalmente chegou o dia da alegria, onde a gente vai estar testando o Galaxy S23 em jogos de Switch, galera. Isso mesmo, vamos estar aqui utilizando o EGNS, Sudashi e o Skyline para testar joguinhos de Switch através dele. Eu já testei aí ele dentro de outros emuladores, né? Então se vocês quiserem ver os vídeos do emulador e também aqui dos joguinhos da Play Store, eu vou estar deixando na descrição. E agora chegou a vez aqui do nosso Switch ser emulado dentro do S23. Esse S23 aqui, rapaziada, é a versão base dele, ok? Ou seja, tem aqui 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno e, é claro, o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que, diferente da sua versão do S23 Ultra, não tem nenhum tipo de overclock ou coisa do tipo, mas é mais otimizado para rodar em aparelhos Samsung. Junto com ele, eu vou estar utilizando esse Leadjoy M1C Plus, rapaziada, que é um controlezinho bem interessante, onde a gente pode acoplar qualquer cooler magnético na traseira dele e a gente já tem aqui um poder de resfriamento muito bom para gelar o nosso dispositivo. E sempre lembrando, é claro, se você quiser os jogos do seu Switch, infelizmente eu não posso deixar download de nenhum link ou coisa desse tipo, mas você pode virar membro aqui do canal por apenas R$3 e você vai ter acesso a todos os tipos de arquivos que você quiser para rodar os seus jogos por aí. Então, sem mais enrolações, bora começar o vídeo dos emuladores de Switch no S23. E bom, rapaziada, eu sei que eu falei para vocês que eu iria estar utilizando o EGNS, o Sudashi e o Skyline, porém a gente só vai utilizar o Sudashi por peculiaridades dos outros dois com esse processador e, é claro, com a nossa memória RAM. Porque, vamos lá, o EGNS, ele até abre os nossos jogos e a gente consegue jogar por, tipo, 20 segundos até praticamente todos os jogos que a gente tem aqui crashar na mesma hora. Então, tanto Zelda, quanto The Witcher, quanto FIFA, vão crashar rapidinho, então eu preferi por não utilizar o EGNS. O Skyline, a coisa é um pouquinho mais diferente, ele até também abre alguns jogos, porém ele não vai crashar, ele simplesmente não vai rodar os jogos. Então, o Skyline era muito bom, mas principalmente para celulares fracos. Porém, se a gente vai testar, né, jogos mais potentes dentro dele, aí já fica bem mais difícil da gente executar. E o único que teve 100% de aproveitamento, rapaziada, foi aqui o nosso Sudashi. Então a gente vai estar utilizando ele para rodar jogos como Dragon Ball FighterZ, FIFA, Mario, enfim, como vocês podem ver, é uma longa lista. Eu configurei cada um para rodar da melhor forma possível, então eu vou passando aqui um pouquinho das configurações antes de abrir eles. E aqui o driver utilizado em praticamente todos eles foi aqui o driver Turnip 24.1 R19V2, ok? Que vai estar sempre aqui na descrição para vocês poderem baixar aí também para o seu celular. Começando aqui com o nosso Dragon Ball FighterZ, rapaziada. Basicamente, a configuração utilizada nele foi a resolução 1x aqui dentro do meu dispositivo, com aqui a proporção de janela esticada à tela, com cache de shaders em disco e os shaders assíncronos ligados, e, é claro, o nosso driver, como eu falei para vocês, o Turnip 24.1 Revision 19. E bom, já começando os testes do nosso querido Dragon Ball FighterZ, rapaziada, muitos celulares de 8 GB de RAM já não iriam estar brincando a gente conseguir abrir, né? Toda vez que a gente abre em celulares de 8 GB de RAM, o Dragon Ball FighterZ crash e a gente tem que abrir tudo ele de novo, depois de já carregar shaders. Mas aqui no S23, por conta, é claro, da sua RAM, que além de ser 8 GB, né, a gente também tem uma RAM Quad Channel de 4.600 MHz, se eu não me engano, e cara, é uma velocidade de RAM muito boa para conseguir carregar shaders, e mesmo com os 8 GB de RAM, a gente consegue uma boa velocidade. Fora também que, infelizmente, isso daqui ainda acontece. E é uma coisa bem padrão de acontecer do nosso jogo ficar crashando dessa maneira. E mesmo utilizando aqui os cheats para ele não travar desse jeito e o update para a versão 1.33, ele ainda acaba crashando em diversas maneiras. Por mais que sejam 8 GB, o sistema da Samsung consome bastante, rapaziada. Então, por conta disso, por conta da One UI que a gente tá aqui, ele vai acontecer essas crashadas enquanto você estiver utilizando o Dragon Ball FighterZ. Uma solução para isso, é claro, é você vir aqui na sua resolução, colocar em 0.5x e aí, assim, quem sabe a sua memória RAM consegue ficar um pouquinho mais livre. Bom, jogando em 0.5x, você provavelmente vai ter aí uma melhor performance geral, né, rapaziada? Mas, enfim, o S23 já tava rodando em 60 FPS, só de você jogar aqui em 0.5x, você também vai ter esse mesmo nível de performance, né, em 60 FPS. Porém, agora que a gente vai querer ver, né, vamos acabar aqui com o primeiro lutador, agora ele vai passar aqui diretamente pro segundo, né, que seria o Vegeta,
E olha só, a gente também consegue uma performance de conseguir jogar e chegar na segunda luta, né, galera? Agora sim, os nossos 8 GB de RAM praticamente carregaram as shaders do Vegeta, e a gente vai ver aqui como que está o desempenho geral dele agora nessa terceira luta, né? Deixa eu tentar matar o Vegeta aqui, só pra gente conseguir... ele só tá se defendendo, vou ter que esperar. Agora sim, matamos aqui o Vegeta, bora pra terceira luta e ver se ele vai crashar nessa tela. E como vocês puderam ver, rapaziada, não crashou. Agora sim, o nosso jogo conseguiu fluir sem precisar travar o nosso jogo. Agora ele deu uma quedinha de FPS, né? Caiu ali pra uns 46 FPS. Bom, terminamos agora a nossa luta. Vamos ver se ele vai crashar aqui nessa telinha do personagem, que, bom, geralmente celulares de 8 GB de RAM acabam crashando mesmo com todos aqueles fixes e tudo mais. E aqui ainda assim, rapaziada, ele conseguiu se manter, e a gente pôde ver aqui que, bom, a performance dele foi de 60 FPS a todo momento do nosso teste, só mesmo ocasionado aquele crash por conta da resolução 1x aplicada. E que mesmo aqui na segunda luta, ele ainda vai se manter em 60 FPS, então sim, dá pra você jogar o seu modo arcade do Dragon Ball FighterZ dentro dele. Já aqui no FIFA 23, a gente está utilizando os gráficos na nível de precisão no modo alto e a resolução no modo 1x, além, é claro, também dos nossos queridos drivers Turnip 24.1 Revision 19. Bom, e já testando o nosso querido Fifinha, rapaziada, a performance dele é bem incrível para ser executada aqui no S23. Nas cutscenes é por volta aí dos nossos 30 FPS, que é o padrão que o FIFA já roda, e aqui dentro da nossa gameplay é de 60 FPS a todo momento do nosso teste. E cara, me lembrou muito quando eu tinha o meu Switch e ficava jogando diariamente aqui o meu Fifinha 2023. É claro que no oficial ele não tem esses bugs, como por exemplo, não ter aí o seletor do personagem, né, que como a gente pode ver, é um bug que acontece e infelizmente não vai ser arrumado aqui pela equipe do Yuzu, porque a equipe do Yuzu não existe mais, mas que como a gente pode ver, o desempenho dele é realmente muito sensacional e a gente consegue uma performance completamente absurda, galera. O desempenho dele é de 60 FPS a todo momento do nosso teste, e mesmo que a gente tente fazer igual aqui na Argentina, a gente ainda consegue uma performance fluida de 60 FPS a todo momento do nosso teste. Uma coisa que eu achei que seria aí um grande problema seria a quantidade de memória RAM. Porém, ontem, testando, é claro, os emuladores pra gente poder mostrar aqui, eu executei tipo umas 2, 3 partidas seguidas e mesmo assim ele não crashou. A gente conseguiu uma performance consistente de 60 FPS a todo momento do nosso teste, e ainda assim, galera, foi um excelente jogo aqui pra gente poder jogar dentro do nosso dispositivo. Então, mesmo que eu não faça gols, a gente ainda consegue uma performance de 60 FPS absurda pra gente jogar nesse dispositivo. Mario Kart 8 Deluxe, por ser um jogo aí 32 bits, não vai utilizar o modo NCE, rapaziada. Então aqui eu só coloquei mesmo a resolução em 1x e utilizei os drivers Turnip 24.1 Revision 19. E mesmo que ele use aí o JIT, que é o antigo compilador do Yuzu, né, que geralmente seria mais lento e tudo mais, ainda sem o NCE, a performance do nosso Mario Kart tá incrível, galera. Rodando em 1x e com 60 FPS, é simplesmente perfeição jogar isso daqui dentro do S23. É claro que ele ainda vai dar algumas travadinhas, como a gente pôde ver ali no início, porque afinal ele tem que carregar shaders, né, rapaziada? Mas ainda assim, o nível de desempenho dele é realmente muito absurdo, e eu não lembro de basicamente nenhum outro celular que a gente conseguia jogar em 60 FPS o Mario Kart 8 aqui dentro do nosso Yuzu ou o Sudashi, né, rapaziada? Ainda assim, a performance dele é extremamente boa pra gente conseguir executar. Agora ele tá dando umas pequenas travadinhas, né, rapaziada? Acredito eu que seja mesmo pra gente poder consertar as nossas shaders, mas ainda assim, o nível de desempenho que a gente tá conseguindo dentro dele pra executar, né, é simplesmente sensacional. E, bom, é uma partida que não tem o que a gente falar, né, galera? O nível de desempenho aqui do S23 é completamente impressionante da gente ver um jogo como Mario Kart rodar, ainda mais na resolução 1x, e que a nossa experiência praticamente é de um Switch, né, rapaziada? Agora chegando aqui nessa parte onde a gente tem a nossa tela inicial, a gente pode ver, né, é 60 FPS a todo momento, porém quando a gente chega ali na linha de chegada, né, ele já cai ali para uns 50, 40 FPS por aí, mas ainda assim, o desempenho é muito bom pra gente conseguir jogar, e acredito que muitos outros celulares não fariam esse nível de desempenho aqui para você jogar um Mario Kartzinho ou qualquer outro jogo de Switch. Mortal Kombat 1, basicamente a mesma coisa, colocando aqui a nossa resolução no modo 1x.
e o nosso driver também no Revision 19. E bom, começando aqui o nosso querido Mortal Kombat 1, esse daqui não tem nenhum tipo de patch, rapaziada, é a versão base de 6 GB de RAM, de 6 GB, né, de armazenamento, e que bom, ela é muito, mas muito bugada mesmo, e até no Switch ela tem uma performance pior do que as versões recentes. Porém aqui, dentro do S23, rapaziada, ele parece não ligar. É claro que ele ainda tem que ficar esquentando aí, né, pra conseguir renderizar todas as shaders e ser possível da gente conseguir jogar em 60 FPS. Então por isso que algumas vezes ele pega ali de boa os nossos 60 FPS, outras vezes ele cai ali pros 43, igual a gente pôde ver. Mas tudo isso é em fator de renderizar as shaders, né? Quanto mais shaders ele tem pra renderizar de novos golpes que você não utilizou, ele vai dar umas travadinhas. Mas ainda assim, o S23 consegue manter fluido toda a experiência do nosso jogo e eu diria que praticamente tá melhor do que o próprio Switch, né, rapaziada? A não ser aí por algumas pequenas travadinhas, mas até no Switch isso daí acontece, né? Principalmente aqui quando vai acontecer um Fatal Blow, a gente pode ver, né? Ele fica piscando toda hora porque ele ainda não renderizou essas shaders anteriormente. E agora que ele tá renderizando pela primeira vez, a gente pode ver aqui que, bom, dá umas pequenas travadinhas, cai ele pros 30 FPS, igual a gente pode estar vendo aqui. Mas ainda assim, é uma performance muito boa pra gente conseguir jogar um jogo como Mortal Kombat e que, como a gente pode ver, tá bem impressionante mesmo pra gente conseguir jogar em um celular como o S23. Embora, né, como eu falei pra vocês, tenha essas pequenas travadinhas, os personagens não aparecerem meio bugados, mas aí já não dá pra gente saber se é do jogo ou se é do celular, né, porque o jogo também veio extremamente bugado para o nosso Switch. E aqui no Pokémon Let's Go Eevee a gente tá rodando na mesma resolução 1x e galera, a performance dele é superior a todos os outros celulares, porque o Pokémon praticamente tinha uma peculiaridade que do nada ele começava a rodar mal, e aqui ainda no S23 a gente tá rodando tudo na performance bruta, então a gente tá aqui a 30 FPS na resolução 1x e ele está executando perfeitamente bem, galera. Olha só, até mesmo nas cutscenes que, bom, era um problema para a maioria dos outros celulares, a gente tá conseguindo rodar ele em 30 FPS. Vamos ver na captura de Pokémon, né, que acontece logo depois dessa pequena cutscene. Fora também que a velocidade dele para renderizar todas as shaders que a gente necessita é extremamente boa e a gente consegue uma performance bem fluida pra gente rodar esse jogo em 30 FPS. É uma performance que, bom, a gente não via em outros celulares e a gente botava a culpa na versão do Yuzu, né, rapaziada? Mas a gente pode ver que, no caso, é uma falta de performance do Yuzu e uma performance bruta gigantesca que a gente tem aqui no S23. Então a gente pode ver que, realmente, rapaziada, a performance do S23 para jogos de Switch é, ó, maravilhosamente gostosa. E essa performance é tão gostosa que eu pude executar um jogo como Pokémon Scarlet na resolução também em 1x, rapaziada, utilizando o mesmo driver Turnip 24.1 Revision 19. E aqui estamos com o nosso querido Pokémon em 30 FPS, isso mesmo, galera. Olha só que nível de desempenho sensacional para rodar esse jogo em 1x. É um jogo que, assim, trava até no Steam Deck, rapaziada. E também trava no próprio Switch, né? A gente já pôde ver aí, já tava cansado de ver aí o quanto esse Pokémon Scarlet e Pokémon Violet rodavam mal no Switch. E aqui no celular, né, rapaziada, ele tá pegando 30 FPS na resolução 1x. E, cara, o poder bruto do S23 é extremamente sensacional. É claro que ainda tem uma parte que é desotimização do jogo, que como por exemplo, a gente começa a olhar para essa área aqui, sempre cai o FPS para casa dos 25, né? E em todos os celulares que a gente testou, ele sempre cai essa parte aqui para os 25. Mas é só a gente olhar aqui para essa outra parte e a gente pode ver, né? O desempenho passa a ser muito mais sensacional e ainda na resolução 1x a qualidade do jogo fica completamente incrível e assim, a gente nunca jogou o Pokémon Scarlet Violet dessa forma igual a gente tá executando aqui no Galaxy S23, rapaziada. Nem no Poco F5 que a gente tinha muitos mods aí de performance, a gente não conseguia executar ele nesse nível de desempenho e aqui dentro do Galaxy S23 a performance dele é realmente brutal e completamente incrível, galera. É uma das melhores jogatinas que a gente poderia ter é aqui dentro do S23. E bom, se Pokémon Scarlet e Violet não foi um desafio, o Pokémon Sword em 1x também não vai ser desafio, rapaziada. A gente pode ver aqui que esse jogo roda perfeitinho e o bom é que a gente não tá nem no máximo da nossa GPU. Teoricamente daria pra gente estar até jogando em resoluções maiores, galera. E aqui a gente tá executando com uma performance extremamente gostosinha de 30 FPS a todo momento do nosso teste. E ainda assim,
é um jogo que, cara, é completamente sensacional de você estar jogando em um celular, porque os gráficos dele, pra mim, assim, são bons relativamente, né? Claro que poderiam ser melhores, mas eu sei que a Game Freak é preguiçosa pra caramba. Mas ainda assim, é um jogo que me impressiona por estar rodando dentro dos celulares e que a gente pode ver que o nível de otimização dele é muito bom. E bom, a gente consegue jogar ele até em 2x se a gente quiser aqui no Galaxy S23. Porém, como esse daqui é um teste na resolução 1x, eu não queria muito abusar, mas ainda assim é um jogo que daria pra gente jogar teoricamente na 2x. Bom, rapaziada, pra gente testar aqui o nosso querido Super Mario Odyssey, a gente também tem uma performance impressionante. Eu coloquei aqui na resolução 1x e, bom, dependendo da parte que você está desse jogo, você vai conseguir 60 FPS igual a gente tá conseguindo agora, ou 50 FPS como a gente pode ver ali naquele início, mas o mais normal de você ver esse jogo rodando é aqui ele rodar em 60 FPS igual a gente está executando, e tudo isso na resolução 1x, rapaziada. Na maioria dos outros celulares, a gente tinha que executar ele na resolução 0.5x para conseguir 60 FPS. E aqui no S23, com o Snapdragon 8 Gen 2, a gente pode ver aqui que a performance dele está maravilhosa, rodando aí na 1x, né, rapaziada? E ainda assim com um desempenho de sobra pra gente conseguir jogar esse joguinho, que é completamente maravilhoso. Eu gosto muito de jogar Super Mario Odyssey e, cara, é realmente impressionante a velocidade que esse celular tá conseguindo pegar em praticamente todos os jogos, né? Claro que dependendo da onde a gente tem que renderizar uma área maior, vocês puderam ver ali que ele deu uma travadinha ali pros 40 FPS, mas ainda assim a gente tá conseguindo uma performance muito fluida e muito gostosinha pra gente jogar um Super Mario Odyssey igual esse daqui. E ele não tá com erros de renderizações ou coisa do tipo, a gente tá com uma performance muito boa mesmo, sem nenhum tipo de erro, a precisão dele tá no modo normal. E ainda assim a gente consegue um desempenho desse nível aqui que a gente tá conseguindo dentro do Super Mario Odyssey. Já chegando perto do final do nosso teste, a gente tem aqui o nosso Zeldinha Breath of the Wild, rapaziada, que eu também coloquei na resolução 1x. E bom, galera, a maioria dos celulares estaria se peidando todo para executar em 1x. O S23 ainda perde alguns FPS, como a gente pode ver. Dependendo da onde a gente olha, a gente consegue pegar 24 FPS, que é o que a gente pega aqui olhando pro mundo aberto, né, de Hyrule. Se eu não me engano, essa daqui é a Hyrule. E dependendo de onde a gente olha, olha só, a gente já volta a pegar ali os nossos 30 FPS se forem áreas mais fechadas. Provavelmente dentro da Charmes ele tá com uma performance muito melhor do que a gente tem aqui. No mundo aberto é essa daqui a performance padrão, e isso daqui tem a ver com os drivers, rapaziada. Os drivers Turnip nunca, mas nunca estão tão bem desenvolvidos para celulares com processadores mais recentes. Então o 8 Gen 1, o 7 Plus Gen 2 que a gente pôde ver no Poco F5, o 8 Gen 2 que a gente tá vendo aqui no nosso Galaxy S23 não tem os drivers tão bem desenvolvidos, então por conta disso a gente vai pegar menos FPS. Mas ainda assim, é mais FPS do que a gente tá pegando se a gente fosse executar ele na nossa em outros celulares, rapaziada, porque aqui a gente tá utilizando ele na resolução 1x, então assim, se a gente tentasse executar ele na resolução 0.5x, talvez a gente conseguisse uma performance bem melhor. Mas no geral, rapaziada, a performance dele ainda é muito gostosa, mesmo para você jogar um jogo como esse. E que, como a gente pode ver, realmente, rapaziada, o nível de desempenho dele é bem fantástico e eu gosto bastante pra gente conseguir jogar. E que assim, mesmo que ele esteja rodando em 25 FPS em muitas partes, ainda é uma resolução muito gostosinha pra você aí que quer jogar um jogo como Zelda Breath of the Wild. E sim, esse celular é tão poderoso que ele roda até Zelda TikTok, rapaziada. Zelda Tears of the Kingdom aqui na resolução 0.5x. Bom, ele tem muitas dessas travadas, infelizmente a gente ainda vai ter esses probleminhas com Zelda TikTok, né? Porque eles são muitas shaders que tem que renderizar ao mesmo tempo. Então, rapaziada, sempre a performance quando você tá chegando numa nova área vai começar a reduzir. Depois ela fica aqui em 30 FPS, igual a gente tá pegando aqui, né? Como vocês podem ver, dependendo de onde a gente olha, a gente consegue pegar os 30 FPS. Então é um FPS flutuante, rapaziada, que não parece que a gente tá tendo fluidez, mas sim, a gente tá tendo uma fluidez melhor do que outros celulares. E novamente, o S23 foi um dos únicos celulares com 8 GB de RAM a conseguir abrir aqui o Zeldinha. Porque, por exemplo, se a gente tenta executar esse mesmo Zelda TikTok em um Poco F3 com Snapdragon mais fraco e com 8 GB de RAM, a gente não consegue abrir por conta da falta de memória RAM. E como o Zelda é um jogo que, bom, ele precisa dos drivers Turnip para conseguir ser aberto, né? Sem os drivers Turnip ele não consegue ser aberto.
Um pouco o X6 Pro com os mesmos 8 GB de RAM também não consegue abrir ele e ele vai crashar a todo momento, né? Isso daqui é ainda mais por conta do processador MediaTek que a gente tem dentro dele. Mas mesmo assim, rapaziada, esse celular aqui foi um dos únicos que a gente conseguiu com 8 GB de RAM abrir o Zelda Tears of the Kingdom e rodar ele em 30 FPS, igual a gente tá vendo aqui. Ainda tem que renderizar muitas shaders, como eu falei pra vocês, mas ainda assim, a performance no Zelda Tears of the Kingdom é realmente impressionante pra tudo que esse celular tem a oferecer, que são os nossos 8 GB de RAM e que, como a gente pode ver, tá rodando maravilhosamente bem na resolução 05x. E pra gente fechar com chave de ouro, a gente também tem o The Witcher, que, bom, tá um pouquinho bugado. A gente tá utilizando ele na resolução 0.5x, com a precisão no modo normal e aqui, rapaziada, com o mesmo driver Tunip R19. E bom, a gente pode ver, ele tá realmente pegando aí os nossos 30 FPS que a gente esperaria do The Witcher pegar. O grande problema são essas piscadas e alguns erros de renderização. Como a gente pode ver, não tá renderizando todas as gramas aqui direitinho, não tá renderizando aí a iluminação do jeito correto, não tá renderizando o chão de uma forma gostosinha e a gente ainda tem que renderizar muitas shaders igual era no Zelda TikTok, né, rapaziada? Onde a gente tem que renderizar muitas shaders, principalmente em áreas novas, ok? Então sempre vai ter essas travadas de desempenho, ele vai estar rodando em 30, depois ele vai cair para 20, depois ele vai cair para mais 15 FPS, depois ele vai subir de volta para 30 quando renderizar todas as shaders. Então, rapaziada, sempre vai ter esse probleminha de renderização de shaders. Infelizmente, o The Witcher pra gente executar aqui vai ter todos esses problemas, mas é o que a gente tem pra jogar. Então, se você quer muito jogar The Witcher no seu emulador de Switch, é a única forma que você vai ter para executar dentro dele. Enfim, como vocês puderam ver, o Galaxy S23 é uma besta para emulação de Switch. Se não fosse os 8 GB de RAM, a gente conseguiria rodar muitos mais jogos, né? Se tivesse 12 GB nessa versão base, muitos mais jogos poderiam ser executados com uma performance superior. Mas mesmo assim, o nível de desempenho dele é completamente absurdo. E também o nível de bateria, rapaziada. Com 40 minutos de gravação aqui dos jogos, a gente teve aqui uma queda de 17% na nossa bateria. Então assim, rapaziada, eu carreguei esse celular até 100%. Comecei os testes com 100% de bateria e joguei aqui por 40 minutos e a gente ainda tem 83% de bateria. Ou seja, tanto o nível de performance dele, ele estava entregando uma performance absurda, e ainda assim o nível de bateria não desceu tanto assim quanto a gente esperava, rapaziada. Então pra você aí que achava a bateria do Galaxy S23 fraca por ser só 3.900 mAh, essa daqui ainda é uma bateria muito potente para você poder executar todos esses jogos que vocês estão vendo aqui. No geral, galera, esse daqui foi o vídeo dos nossos emuladores de Switch dentro do Galaxy S23, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.